Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Stingel, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra Utopia Selvagem, do Darcy Ribeiro. Antes de dar sequência, eu gostaria de pedir, se você puder e quiser, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Isso é muito importante para a propagação do Lista de Livros aqui pelo YouTube. Bem, o Darcy Ribeiro foi um grande nome, tanto da educação quanto da política brasileira. Ele começou sua carreira acadêmica fazendo medicina, ele nasceu lá em Minas Gerais e acabou largando esse curso. Ele se mudou para São Paulo, foi fazer Ciências Sociais na USP e ele se formou como cientista social e se especificando em uma área da antropologia chamada de etiologia, que é uma espécie de estudo mais específico sobre as etnias, notoriamente como determinados grupos étnicos e culturais eles se estabelecem, como eles se consolidam, qual é a sua religião, qual é a sua forma de ver o mundo, quais são suas hierarquias, como é o sexo, enfim, como aquela sociedade ela se organiza. E esse ramo da antropologia tem muito cuidado para não ter aquela visão etnocêntrica, aquela visão, vamos dizer o seguinte, olha, nós aqui nessa sociedade tão evoluída que nós temos, esses outros grupos sociais, eles são grupos atrasados, que têm que se adequar ao nosso modus vivendi. Então, essa área da antropologia tem muito cuidado para não praticar essa espécie de hegemonização cultural. E o Darcy Ribeiro, de maneira, vamos dizer assim, muito consequente, ele viveu junto aos indígenas por quase 10 anos para fazer esses estudos. Ele passou 9 anos no meio de várias tribos indígenas, especialmente lá no Alto Xingu, mas não se remetendo só a eles. Aliás, você encontra diversas homenagens que os índios com os quais ele conviveu fizeram homenagens já depois do seu falecimento, homenagens a aniversários do seu falecimento. Você encontra facilmente na internet e isso compõe, vamos dizer assim, esse personagem grandioso que é o Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro, depois de ter passado vários anos junto aos indígenas, ele foi ser funcionário do MEC. Ele entrou no MEC em 1957 e lá ele contribuiu na redação da primeira lei de diretrizes e bases da educação brasileira, que posteriormente veio a ser desmantelada pela ditadura. Ele também contribuiu na idealização e na própria consecução da Universidade de Brasília, da UNB. Inclusive ele foi o primeiro reitor dela. Ele trabalhou muito com outro grande nome da educação brasileira, que foi o Anísio Teixeira, e os dois conseguiram, junto com o apoio de muitas outras pessoas, construir a UNB, tendo sido o Darcy Ribeiro seu primeiro reitor. Posteriormente, o Darcy Ribeiro veio a ser ministro da Educação aqui do Brasil. Ele participou do governo João Goulart, foi ministro da Educação dele em 1962, e em 1963 ele passou para um ministério ainda mais importante, que é o Ministério da Casa Civil, porque é o ministério que cuida dos outros ministérios, tem uma responsabilidade gerencial sobre todos os outros ministérios. E de quando da consecução do golpe militar aqui no Brasil, em 1º de abril de 1964, aliás, é bom destacar que o golpe foi dado em 1º de abril de 64, porque os militares, vamos dizer assim, compreendendo que essa data seria por demais emblemática, uma data que expunha demais o tipo de regime que começaria ali, eles começaram já, vamos dizer assim, praticando uma das primeiras mentiras. Eles mudaram a data do golpe para o dia 31 de março, mas o golpe mesmo foi dado dia 1º de abril de 64. E o Darcy Ribeiro era, portanto, ministro de Estado nesse momento. Ele, inclusive, foi um dos que propôs que se resistisse de maneira armada, que não se permitisse dar aquele golpe. Ele tentou distribuir armas e tal durante esses acontecimentos. Entretanto, o João Goulart, que era o presidente da época, ele tinha aversão de que se começasse uma guerra civil no Brasil. Ele não tolerava essa ideia, ele não dispararia um tiro de um brasileiro contra um brasileiro. E assim, a preocupação que ele tinha, obviamente, as forças da direita, as forças vinculadas a potências estrangeiras, notoriamente os Estados Unidos, eles estavam nem aí, nem aí mesmo, estavam completamente dispostos a pôr o povo brasileiro no suplício e partindo para cima, e ele preferiu não resistir, e aí começou-se a longa noite da ditadura brasileira, que durou 21 anos, e cujas consequências lesivas se dão na sociedade brasileira até hoje. Por conta do golpe militar, o Darcy Ribeiro teve que se exilar. Ele foi dar aula no Uruguai, e ele sofreu um processo aqui no Brasil. Ele acabou sendo julgado inocente, então ele retornou ao Brasil em 1968. Ele participou de uma das passeatas mais famosas da história do Brasil, que foi a passeata dos 100 mil, lá no Rio de Janeiro, no momento que a ditadura estava fazendo água, mas o que aconteceu é que depois desses protestos, houve uma espécie de golpe dentro do golpe, ou seja, houve um agravamento do golpe. Ele ficou ainda mais sanguinário, ainda mais truculento, com a instauração do AI-5, e aí o Darcy Ribeiro foi preso. Ele passou vários
vários meses preso. Isso teve repercussões, né, nacionais e internacionais. Calhou dele ser julgado em 1969. Ele foi inocentado, mas já tinha passado um bom tempo preso. Então ele foi solto, mas de qualquer maneira o aconselharam a sair do Brasil, né, porque o pior poderia acontecer com ele. Então ele saiu novamente do Brasil, se exilou novamente, foi dar aulas em vários países, tais como Venezuela, Bolívia, etc, etc. Ele passou a ser um conferencista muito famoso, muito renomado. A especialização dele no meio das tribos indígenas era muito destacada, ele conhecia muito o assunto, então ele passou a ter um desempenho intelectual notável, né? Um desempenho intelectual de destaque no mundo inteiro. Ele inclusive foi agraciado com títulos de doutor honoris causa nas mais variadas universidades ao longo do mundo, inclusive algumas muito prestigiosas, tais como a Sorbonne na França. Então, em certo momento, a ditadura ela fez a anistia, né? A anistia de governo é aquilo, né? Quando o governo comete um pecado, ele se dá o luxo de perdoar o suposto pecado alheio, né? Quando na verdade está perdoando o seu próprio. Então, ele retornou ao Brasil, se candidatou a vice-governador na chapa junto com Leonel Brizola para o governo do Rio de Janeiro. Eles foram eleitos e ele foi nomeado pelo Brizola como secretário de Cultura, né? E essa pasta da cultura cuidava da educação também. E aí o Darcy Ribeiro fez um dos maiores feitos da história da educação brasileira. Ele criou os CIEPs, Centros Integrados de Educação Pública, e nesses CIEPs, que são conhecidos no Rio de Janeiro como Brizolões, eles têm um design bem específico, né? Eles foram um design que foi elaborado pelo Oscar Niemeyer, né? Então você, quando olha o prédio, né, você logo reconhece, ó, aquele ali é um brizolão, né, o CIEP. E esses CIEPs eles tinham uma visão muito interessante de educação, porque era uma escola de período integral. As crianças chegavam lá e de imediato já tinham sua primeira refeição do dia. Na verdade, todas essas refeições eram feitas na escola, né, porque a criança chegava, tinha sua primeira refeição, ali no intervalo entre, né, o horário desse lanche, desse café da manhã e o almoço, tinha um outro lanche, almoçava na escola, depois tinha um lanche da tarde e depois, quando acabavam as aulas, a criança ainda se alimentava na escola, né? Jantava na escola e aí ia para casa. E eram 2 turnos, né? Então as crianças elas estudavam em um turno e no contraturno elas tinham aula de reforço, aulas de práticas esportivas, elas tinham aulas de diversos elementos culturais, tais como teatro, música, dança, etc, etc. Então assim, era um projeto muito interessante, muito, muito bonito mesmo, muito importante, né? E que teria, obviamente, dado resultados muito proveitosos se ele não tivesse sido sabotado pelos governos de direita que sucederam os 2 mandatos que o Brizola teve, né? Ele foi governador, aí na época não tinha reeleição, aí foi outro que foi o Franco Montoro, depois ele voltou a ser governador do Rio de Janeiro, depois voltou o Marcelo Alencar. E assim, o Darcy Ribeiro, ele destacava, né? Olha, se a gente não investir em educação agora, daqui a 20 anos a gente vai estar construindo muito mais presídios. Né? E o fato é, nessa época que ele escreveu, havia mais ou menos 80 mil presidiários no Brasil e hoje são mais de 800 mil presidiários, fora a quantidade de mandados em aberto, fora a quantidade de assassinatos promovidos ora pela polícia, ora pelos próprios bandidos se matando. Então, assim, há uma frase dele muito famosa, né, dizendo que a crise na educação brasileira, na verdade, não é uma crise, é um projeto. E assim, você vê que esse CIEPS, esse plano tão bem arquitetado, tão bem articulado, né, até nas férias as escolas permaneciam abertas para que as crianças que fossem muito carentes pudessem se alimentar, para que houvesse atividades junto às comunidades. Então, assim, é realmente uma lástima que esse projeto tenha sido sabotado, especialmente por governadores de estados que tinham ideais neoliberais, ideais privatistas, ideais de direita e que acabaram sabotando e, vamos dizer assim, né, esterilizando uma das maiores inovações da história da educação brasileira. É interessante, né? É bom a gente contar essas coisas. Eu tenho um colega carioca e ele dizia, poxa, dona, eu vi nesse momento protestos lá na Zona Sul, né, que é a zona mais rica do Rio de Janeiro, protestos na Zona Sul contra os CIEPs. Né, parte da classe média não queria matricular seus filhos lá porque de uma área assim, porque parece até que meu filho está passando necessidade em casa. Ou seja, são tantos erros, né, são tantos desvios, e assim, para a gente chegar enquanto país onde a gente está, realmente você requer um projeto. Porque assim, é tanta desgraça, é tanta autossabotagem, né, como bem diz um meme que circula na internet, né, para tanta coisa dar errado assim, parece até que o Brasil foi construído em cima de um cemitério indígena. Né? E o Darcy Ribeiro, como ele era secretário de Cultura, ele também criou o Sambódromo.
Sambódromo, né, que hoje é conhecido como Marquês de Sapucaí. Inclusive no projeto que ele tinha idealizado, haveria um CIEP embaixo do próprio Sambódromo, né, inclusive seria uma obra maior do que a que foi construída até hoje. Depois que ele saiu do cargo de vice-governador, né, que acabou o mandato dele junto com o Brizola, o Darcy Ribeiro se candidatou ao Senado do Rio de Janeiro e ele foi eleito, né? E é realmente assim um tanto quanto impressionante, né? Você pensar que o estado do Rio de Janeiro já teve um senador do quilate de Darcy Ribeiro, e hoje eu gravo esse vídeo em 2022, você observar as 3 desgraças, né, que estão lá representando aquele estado, realmente é de se envergonhar, né? E o pior, né, o Rio de Janeiro ele não conseguiu conter politicamente o seu próprio pus, né? Ele a excrescência que domina a política do Rio de Janeiro acabou transbordando para o resto do país, e a gente vive aqui um estado trágico no país inteiro, né? Então, assim, imaginar, já teve o estado do Rio de Janeiro, alguns poucos anos atrás, já teve um senador do quilate de Darcy Ribeiro, e olhar para o que tem lá hoje realmente é constrangedor. E quando era senador, o Darcy Ribeiro ele foi o relator da lei que fez a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Aliás, uma lei muito interessante, a quem interessar possa, você encontra ela na internet, ora resumos, ora ela em sua versão integral, e ele foi o relator, uma lei muito importante e que, mesmo que eventualmente não seja totalmente aplicada, muito ao contrário, ela é bem sabotada, mas os parâmetros, né, as balizas para se construir um projeto educacional digno, ele está lá, eles estão lá, né? Basta seguir aquilo que já está escrito. E o Darcy Ribeiro, né, ele era um intelectual de grande quilate, né, escreveu vários livros de ficção, de não ficção, eventualmente com a temática indígena, mas a obra mais importante dele é essa aqui, O Povo Brasileiro, a Formação e o Sentido do Brasil. Esse é um livro imprescindível, um livro assim muito, mas muito, muito importante. É o livro, vamos dizer assim, que faz o melhor resumo da história do nosso país, né? Assim, eu não gosto daquela fala assim que quem não leu esse livro não leu nada, né? Eu acho uma fala pernóstica, acho uma fala, sabe, arrogante, mas se eu tivesse de dizer isso para algum livro, olha, com certeza seria para esse aqui. O Povo Brasileiro é um livro muito importante, mas muito importante mesmo. É uma tragédia intelectual que um estudante termine o ensino médio sem ter lido esse livro. Eu não vou ficar reiterando aqui, mas esse livro é imprescindível. Se você ainda não teve a oportunidade de ler, eu recomendo imensamente que o faça. É um livro muito, mas muito importante. E esse livro é tão importante, né? Vamos dizer assim, a personalidade do Darcy Ribeiro é tão grande que acaba até, vamos dizer assim, escondendo um pouco que ele foi um romancista também, né? E o livro que nós falaremos hoje é isso, é um livro de ficção. Mas como o livro se chama Utopia Selvagem, eu acho que convém começar detalhando um pouquinho o que é utopia. Eu já comentei um pouquinho sobre isso no vídeo sobre o livro A Morte de Arthur, vou deixar aqui nos cards, mas convém recobrar aqui o tema. São Tomás Moros, ele escreveu um livro chamado Utopia, né, referindo-se assim, a topos significa lugar e u significa não. Então, utopia seria mais ou menos assim, um não lugar. E ele elaborou uma sociedade idílica, uma sociedade paradisíaca, solidária, equânime, justa, uma sociedade correta, uma sociedade na qual todas as pessoas gostariam de viver. Então ele criou, né, na imagem como seria essa sociedade, o que ela deveria ter, o que ela não deveria ter, quais eram os parâmetros balizadores para a gente viver naquele mundo bom, mundo correto, mundo justo, mundo digno, etc. E, portanto, esse nome Utopia, ele colou, vamos dizer assim, né, então todos os outros livros, ora pregressos, ora sucedâneos a ele, que tinham essa ideia de criar uma sociedade mais justa, mais equânime, eles foram chamados de utopias, né? Então existem vários e vários, né? Por exemplo, a República de Platão, por exemplo, a Cidade do Sol de Tomás Campanella, etc, etc, etc. Aliás, todos os livros que eu me referenciar aqui nesse vídeo, os trechos selecionados deles estarão aqui embaixo. Há trechos muito, muito interessantes, eu recomendo que vocês não percam. Então, houve uma série de livros sobre utopias, né? Esses ideais utópicos, eles acabam tendo 2 grandes choques, né? O primeiro se dá com o livro O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. E por quê? Porque o Nicolau Maquiavel, ele, vamos dizer assim, ele não tem essa visão idealista, né, de você criar, elaborar, criar essa fábula, né, criar essa sociedade idílica, a qual, vamos dizer assim, né, é como se ele tivesse elaborado uma ideia e um mundo que se adequasse a essa ideia, né. Esse é bem caro à filosofia idealista, né. Enquanto que o Nicolau Maquiavel, ele era um filósofo político vinculado àquilo que posteriormente seria chamado de materialismo, ou seja, ele era vinculado ao mundo material, ao mundo concreto, ao mundo real. Então, a partir dos pressupostos
desse mundo material, desse mundo existente, é que ele tentava se adequar, ele tentava elaborar uma teoria política para se adequar a essa sociedade que aí está posta. Então assim, ó, já que o mundo é assim, eu vou fazer assim assado. Não adiantava, na compreensão dele, dos filósofos materialistas, eu ficar elaborando, pensando, fabulando uma sociedade que não tenha vínculo com essa sociedade na qual a gente vive, né? Então, assim, é até engraçado, porque muitas e muitas pessoas tem uma série de uma literatura que é um lixo completo, que vai dizer assim, a aplicação dos ideais de O Príncipe, as aplicações dos ideais de Nicolau Maquiavel nos nossos dias de hoje, quando, na verdade, muito mais importante do que o escrito em si do Maquiavel e as dicas, os conselhos que ele dá para a liderança política da época, era a abordagem que ele tinha, de se considerar o mundo concreto, de se considerar o mundo real e não aquele que você gostaria que existisse. O outro golpe de morte nas utopias se dá com Marx e Engels, né? Que eles vão se dissociar dos socialistas, que eles mesmos vão alcunhar de socialistas utópicos, tais como Louis Blanc, Fourier, Owen, Saint-Simon, etc. E porque esses socialistas, da mesma maneira que fizeram São Tomás Moro os tempos antes, eles vão fabular um mundo, eles vão criar toda uma teoria, vão criar toda uma ideia, toda uma fábula, mas Marx e Engels, né, que eram autores visceralmente anti-utópicos, eles vão se contrapor a isso, vão dizer, não, a melhoria ela deve ser posta nessa sociedade que nós vivemos, e não nesse mundo idílico. Esse mundo idílico ele não vai adiantar de nada. Quais são as melhorias, quais são as mudanças, quais são as transformações necessárias para que a gente melhore, necessárias para que a gente mude o estado de coisas atual. Então eles eram focados muito no mundo material, no mundo concreto, no mundo realmente existente, e não nas fábulas que pessoas, mesmo que munidas de boas intenções, criavam. Aliás, um outro autor marxista chamado Ernest Bloch, na trilogia O Princípio e a Esperança, ele vai tentar fazer uma síntese, né, entre os socialistas utópicos e científicos, dizendo, olha, não vamos desprezar também a utopia, não, né? Vamos desprezar porque, no fim, ela acaba sendo um norte, acaba sendo assim, uma espécie de objetivo, né? E o Marx, ele tinha, de fato, uma visão diferente, né? Ele via que, quando a pessoa ficava fabulando, ficava falando de utopia, era, na verdade, uma espécie de expressão de impotência, né? Quando a pessoa não conseguia mudar a realidade na qual ela vive, ela começa a fabular, começa a criar esses idílios. Então, compreendida essa categoria de utopia, né, a gente pode falar de um outro elemento, esse já histórico, né, na verdade da história da mitologia, que são as Amazonas. Essas míticas, essas lendárias guerreiras que compõem a mitologia greco-romana, elas aparecem em vários e vários momentos da mitologia greco-romana. Para dar um exemplo, um dos trabalhos de Hércules era pegar, né, o cinto da Hipólita, que teria sido a primeira rainha das Amazonas, né? Então seriam essas mulheres bravias, mulheres que não teriam um dos seios para que conseguissem com seus arcos mirar melhor, né, e atirar melhor suas flechas. E qualquer pessoa que vive esse tempo histórico muito provavelmente já viu um dos filmes da Mulher Maravilha, e aí voltou à tona, né, vamos dizer assim, essa mitologia repaginada, porque a Mulher Maravilha é uma das Amazonas, né? Então todo mundo pôde rever aí, né, esses ideais dessa tribo de mulheres guerreiras, lendárias, míticas, vivendo em algum lugar, né, meio fabuloso, meio escondido, que as pessoas habitualmente não conseguem visitar. É interessante porque um explorador espanhol chamado Francisco de Orellana, no ano de 1541, ele estava nas margens do rio Yamundá, um rio extenso, né, que percorre hoje os estados do Roraima, do Amazonas e do Pará, um rio de mais de 400 quilômetros. Ele estava nas margens desse rio e ele julgou que foi atacado por uma tribo de mulheres guerreiras. E ele, vamos dizer assim, né, fabulando um tanto, né, ele julgou que eram as Amazonas, né? As Amazonas que teriam desaparecido lá em alguma cidade mítica, estariam em algum lugar escondido e tal. Ele falou, não, elas não estão lá na Europa, não estão lá na Grécia, elas estão aqui, no meio desse território, no meio dessa selva. Bem, esse raciocínio dele foi um tanto quanto fabuloso, né? As pessoas ao redor, ninguém acreditava naquilo, as pessoas que conheciam a região, obviamente sabiam que não existia esse tipo de tribo de mulheres guerreiras. Muito provavelmente, na verdade, o que ele viu atacando com os zarabatanas e com flechas eram índios, né, que também tinham cabelo comprido, né, então ele deve ter pensado que eram mulheres por conta desses cabelos fartos, desses cabelos compridos. Mas acontece que a história pegou, né, ele começou progressivamente a ser relatado as Amazonas, e por conta disso, dessa confusão, na verdade, até hoje, né, o rio se chama Amazonas, o estado se chama Amazonas, a região é conhecida como Amazônia. Então, assim, por causa de toda essa história, né, desde a mitologia greco-romana,
Guiana, um explorador que confundiu as coisas, achou que estava sendo atacado por uma tribo de mulheres, acabou que as Amazonas dominam essa região. Tendo explicado esses conceitos, a gente pode chegar ao roteiro do livro, que é a história de um tenente do exército brasileiro chamado Pitum, o Nego Pitum, como várias vezes se refere no livro, e ele está no meio da luta de uma guerra que o Brasil está travando contra a Guiana, né? Então a guerra lá no meio da floresta amazônica, quando então uma misteriosa nuvem branca assim, ela vai tomando o local, né? É uma nuvem bem misteriosa, meio ectoplasmática, assim, sabe? E, lembrando lá as brumas de Avalon. E ela toma o lugar e o que acontece é que no meio dessa confusão, no meio dessa nuvem branca que vai, né? Porque ele percebe que ela é muito diferente do normal, ele é capturado. Ele é capturado por uma tribo de Amazonas. E aí ele vai ele vai se dar conta que ele está no meio de uma tribo de Amazonas, só tem mulheres lá, e são mulheres guerreiras, elas só têm um seio, elas são muito bravas, elas são muito hostis, elas são muito fortes, elas são muito aguerridas. E começa aqui as aventuras, né? As aventuras e desventuras, né? do Nego Pitum, porque de fato ele vai passar por poucas e boas, né? Toda sorte de peripécia que você puder imaginar, ele vai passar nesse local, né? Ele é feito de escravo sexual, as mulheres fazem o que querem e o que não querem com ele acha que vai ser morto a todo momento, porque obviamente ele observa ao redor que não há homem nenhum, né? São as Amazonas, então só ele que está sendo utilizado ali, e ele, olha, vai acontecendo de tudo um pouco com ele, e é uma trajetória bastante errática, bastante cômica, bastante, sabe? Ele vai passando por toda a sorte de agrura, ele passa por várias e várias tribos, ele chega numa tribo que tem uma freira que é protestante e uma freira que é católica. E aí ele percebe que elas estão lá tentando, né, estabelecer o cristianismo como religião oficial daquela tribo, mas ele observa, né, dentro da precariedade dele, que olha, elas estão mais atrapalhando que ajudando, né? Porque parece que os índios têm o seu modo vivente, a sua cultura, e tentar incutir só uma parte de uma cultura externa, que é essa parte religiosa, ela parece que vai ajudar, na verdade, a desestruturar aquele todo, que até então está bem organizado, né? E as freiras não gostam muito dele, né? Eu vejo, de certa maneira, como um depravado, né? Ele tenta se conter, tenta ali manter os seus ideais cristãos, mas ele também não observa de maneira muito favorável a postura delas, então fica aquela rixa, né? E é muito interessante porque as mulheres tentam explicar para a tribo como é o Brasil, né? Como é a vida fora da região amazônica, e aí quando ela vai descrever, não, lá é tudo muito moderno, a gente vive num país muito justo e tal, ele fala, não, o Brasil não é assim não, de onde é que vocês viviam? Nada disso, aqui tem pobreza, aqui tem desigualdade, aqui tem inflação, aqui tem um monte de problema, tem miséria para todo lado. Aí elas dizem, não, o Brasil que eu saí não é esse não. Então, assim, é interessante porque enquanto os dois estão ali debatendo suas visões de mundo, suas visões de Brasil, né? Parece muito nosso próprio tempo histórico, né? Porque, vou dar um exemplo, que é triste, mas é veraz, ele é necessário. No Brasil, no ano de 2020 e 2021, aconteceu um verdadeiro genocídio, né? Mas, para citar aquele livro do Thomas Hobbes, né, o Leviatã, muitas pessoas se utilizaram, como o Hobbes aponta, né, se utilizaram do método das crianças quando querem se esconder e tampam os próprios olhos e acham que assim se escondem, né? Então, assim, algumas pessoas não quiseram ver o que estava acontecendo, né? Optaram por, ora de maneira direta, ora de maneira indireta, de auxiliar nesse genocídio, né? Então, assim, essa visão de mundo, olha o que você está vendo, tem gente que não reconheceu o genocídio até hoje, está falando bem de cloroquina até hoje. Então, assim, essas pessoas que querem ver certa realidade, né, lembram muitas freiras, né? Elas queriam ver um país que não existia só na cabeça delas, né? Por causa da posição de classe que elas ocupavam, elas acabavam ignorando a realidade de fato do país. E o Nego Pitum vai seguindo as suas peripécias, vai seguindo as suas venturas e desventuras, e esse, em resumo, é o roteiro do livro, né? As múltiplas aventuras que o Nego Pitum vive depois que é capturado pelas Amazonas. E é interessante porque quem acompanha aqui o canal, acho que deve saber que eu não sou muito empolgado com os livros, né? Eu tenho uma visão que eu tento ser justo, mas assim, para um livro eu achar muito bom, não é fácil. O livro realmente tem que ser bom. Eu não sou empolgado, e por outro lado, vocês sabem, né, que existem vários canais, eu acho que todo mundo aqui, ninguém é bobo, né, ninguém é otário, mas existem muitos canais aí de booktubers que tem uma relação bastante corrupta com editores, né? Hora ganham livros, hora recebem para falar, e curiosamente aqueles livros que recebem dinheiro para falar são livros muito bons, olha que ironia, olha que acaso, né? E eu não aceito esse tipo de tentativa para mim é uma corrupção moral, né? Nenhum desses livros aqui foi dado nem por autor, nem quando o autor entra em contato eu educadamente falo, eu prefiro eu comprar, que eu quero ter total isenção. Então, assim, posso naturalmente, dentro da minha subjetividade, nem todo mundo concordar comigo, mas assim, a minha fala aqui é totalmente honesta, totalmente sincera. Então, se eu falo bem, se eu falo mal, é aquilo que eu realmente penso, né? Não é manietado por nenhum tipo de relação corrupta, nenhum tipo de conúbio imoral como outros canais por aí. Então, assim, quando eu falo bem de um
livro é porque eu realmente achei bem, que é bem bom mesmo, né? E esse livro do Darcy Ribeiro, Utopia Selvagem, ele é um livro muito, mas muito bom. Ele é delicioso, ele é irônico, ele é malicioso, ele é sensual, ele lembra assim o Jorge Amado nos seus melhores momentos, sabe? É um livro muito divertido, é um livro curtinho. A parte da história aqui tem cerca de 150 páginas, então assim, poucas horas de leitura você dá conta, e é para mim um dos melhores livros da literatura nacional. E assim, é uma pena, né? Porque vem tanto lixo do exterior, tanto livro inferior a esse aqui, que é muito mais vendido, que tem uma fama muito maior. Então assim, é uma pena, uma tragédia que esse livro aqui não tenha a fama que merece, porque é um livro muito fácil, muito divertido, muito sensual, muito legal de ler, mas muito mesmo. Eu penso que o fato desse livro ser um pouco escondido é por causa do próprio Darcy Ribeiro, né? Como ele é um nome muito grande, muito importante na política, muito importante na educação, tem esse livro estupendo que é O Povo Brasileiro, né? Que é um livro essencial. Então assim, acho que isso cria uma sombra, né? Acaba escondendo as suas qualidades de romancista, mas de fato Utopia Selvagem é um livro muito, mas muito bom. Eu recomendo imensamente. Mas naturalmente tudo que eu expus aqui foi apenas a minha singela opinião e eu gostaria de saber a sua. Você conhece essa obra, Utopia Selvagem? Já leu outro livro do Darcy Ribeiro? Concordou com a visão que eu expus aqui? Comente à vontade aqui embaixo. É isso, um forte abraço, beijo e até a próxima. Tchau, valeu!